Continuando pelo outro exercício, como eu também já fiz, né, mas a gravação deu errado, já está aqui já a resposta. Observe o gráfico abaixo da velocidade escalar de um móvel em função do tempo e responda os itens a seguir. Então a gente tem aqui esse móvel aqui, saiu do A, passou por todos esses pontos e foi aqui. Em quais trechos o movimento é uniforme? O que seria um movimento uniforme? Seria com a nossa velocidade constante, então seria o trecho BC. Repara aqui, ó, do distante de tempo de 4 a 8 segundos, sempre a velocidade é a mesma e é igual a 30. Em quais trechos o movimento é uniformemente acelerado? Lembra, seria com o valor da aceleração positivo, o valor escalar. Então, é o seguinte, sempre quando eu estiver subindo um morro, eu estou com minha aceleração com valor positivo. Descendo um morro eu estou desacelerando, que seria o caso de frear. Acelerar é só botar o pé no acelerador, imagina como se estivesse no carro. Então, acelerando seria A, B e F, subindo o morro e descendo o morro, quais trechos o movimento é uniformemente desacelerado. Uniformemente, pessoal, é porque a aceleração é sempre constante, ela não muda. Desacelerado seria CD e DE. Determine a aceleração do móvel no intervalo CD. Então, coloquei aqui, essa aqui seria a nossa letra D. Ele quer a aceleração entre o intervalo C e D. Vocês precisam saber, D é o instante final e C é o instante inicial. Então, a aceleração é a variação da velocidade por variação de tempo. Então, a gente tem que criar a nossa aceleração. Vai ser velocidade final menos a inicial, dividido pelo instante de tempo inicial, final menos o inicial. Então, é só fazer, entre aspas, C menos D. Então, a velocidade dele aqui seria 0 no instante final menos a velocidade do instante inicial, que seria 30. Então, 0 menos 30. Tudo isso dividido por instante de tempo final vai ser 12 menos 8, dá 4. Então, menos 30 dividido por 4 vai dar 7,5. Se 3 quartos é 0,75, com 30, com mais um zero aqui é só somar, multiplicar por 10. Então, vai ficar 7,5. E repare que esse sinalzinho de menos aqui, ó, 0 a menos 30, continua negativo e bate com o que a gente disse, né? Que aqui a gente vai ter uma desaceleração. Estou descendo um morro, o valor do meu sinal vai ser negativo. Determina a aceleração do móvel no intervalo EF. Não preciso fazer, acabei de falar para você. Se vocês quiserem, façam em casa aí, que é bem tranquilo. O instante de tempo final seria o F e o inicial é. Só converter essas unidades. Lembrando que a velocidade no ponto F é 0. E aqui seria menos 20, o instante de tempo final é 22 e inicial 20. F, o deslocamento do móvel no intervalo CE, ou seja, de C até aqui. O deslocamento é bem fácil, né? Como eu disse para vocês, se eu tenho um gráfico de V por T, se eu calcular a área, eu vou ter o deslocamento. Então, bem simples. Só calcular essa área aqui e essa área aqui. Portanto, não, né? Contudo, a gente tem que lembrar que se eu tiver uma área abaixo do eixo das abscissas, ou o eixo X, como vocês conhecem, eu tenho que colocar um sinalzinho de menos na frente. Então, só calculando essa área aqui, ficaria a área do triângulo, né? Que seria a área da base vezes a altura dividido por 2. A área da base aqui, de 8 até 12 dá 4. 4, aqui seria 4 aqui, vezes a altura aqui é 30, dividido por 2. Aqui a mesma coisa, só que com um sinalzinho de menos, de 12 até 20 tem 8, e essa altura aqui seria de 0 até menos 20. Como aqui a gente está considerando só o módulo para calcular a área, então aqui seria 20, não seria menos 20. Dificilmente você vai ouvir uma pessoa falar, eu tenho menos 1,80 m de altura. Aqui a gente está tomando comprimento, então tem que ser valor positivo, absoluto. A partir disso fica bem simples, né? 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 30 dá 60, 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 20 dá 80. 60 menos 80 dá menos 20. E na G ele pede para poder calcular a distância percorrida pelo móvel.
Qual a diferença de deslocamento do móvel para a distância percorrida? Distância, a gente vai querer saber qual seria a variação de espaço entre a posição inicial e final. Já a distância percorrida, a gente vai considerar todo o percurso. Então, o que aconteceu nesse primeiro momento aqui, ó, de C até D? Primeiro ele percorreu 60 e depois ele percorreu o quê? 80. Então seria 60 mais 80, o que ele percorreu total. Mas como a gente está desconsiderando essa questão da só a posição, a distância entre a posição inicial e final, a gente está considerando todo o percurso, então seria 60 mais 80. E que dá essa diferença aqui, ok? E a gente sempre toma o módulo do deslocamentos para a distância total percorrida. Agora, só para poder finalizar, porque eu tenho que terminar toda essa revisão com vocês antes de 15 minutos, senão o YouTube não deixa fazer o upload. Então é o seguinte, revisão da prova bimestral, turma 1001, no caso a turma de vocês. Aceleração escalar média, bem tranquila. A aceleração escalar média vai ser variação de velocidade por variação de tempo. Tomem cuidado na hora de fazer essa questão, porque geralmente a velocidade não está no sistema internacional. Então vocês vão ter que converter, na maioria das vezes, de km por hora para metro por segundo. Para converter de km por hora para metro por segundo é só dividir por 3,6. De metro por segundo para km por hora multiplica por 3,6. O movimento uniformemente variado vai ser aquele onde a aceleração é constante, então ela não muda, e por consequência disso a velocidade também vai variar uniformemente. Então por isso a gente tem essa primeira premissa aqui, e a partir disso a gente vai decorrer que essa aqui vai ser a equação horária da velocidade. Se eu sei a minha velocidade inicial e a minha aceleração, para cada instante de tempo eu tenho como descobrir quanto vale a minha velocidade. Mesma coisa para a posição. Isso aqui seria a equação horária da posição. Se eu sei minha posição inicial, minha velocidade inicial e minha aceleração, para cada instante de tempo, só substituindo aqui. Por exemplo, para t igual a 1, qual vai ser a minha posição? Para t igual a 2, qual vai ser a minha posição? E assim por diante. Vocês conseguem. Transformações gasosas, não preciso me ater muito isso, porque já fiz uma revisão disso. Porrotó, PVT, lembrando daquelas relações de transformações isobáricas, isocóricas, isotérmicas. Só a isotérmica que vai ser inversamente proporcional. Os outros parâmetros. Dilatação térmica nós já estudamos. Só lembrar da frase Leandro lavou a tampa. ΔL seria variação de comprimento, então imagina que eu tenho uma barra aqui, eu quero saber o quanto que ela aumentou ou diminuiu de comprimento devido a uma variação de temperatura. Eu preciso saber minha comprimento inicial. Esse aqui é o coeficiente de dilatação linear. Para cada material ele vai ter um coeficiente, ou seja, os materiais com a mesma variação de temperatura vão dilatar de formas diferentes. Então a gente tem o alfa, beta e gama. Então a gente tem para uma dimensão, que seria um comprimento, dilatação superficial linear para um comprimento, superficial para uma área, volumétrica para justamente para 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Não se esqueçam, provavelmente eu estou aqui cobrir, mas o beta vai ser 2 vezes igual ao alfa, alfa, beta e gama, como se fosse um ABC do nosso alfabeto, que é o alfabeto grego. E outras relações estão lá no slide de vocês, ok? Gráficos de movimento uniformemente variado, que seria aquele que a gente viu aqui. Então aqui a gente tem uma função. Aqui são equações. Agora, se a gente colocar em termos de função, aqui vai ser uma reta paralela ao eixo t. E calculando essa área que a gente vai ter a variação de velocidade para 2 instantes de tempo. Mesma coisa aqui para a equação horária da velocidade. Vai ser uma reta. Calculando aqui, a gente vai descobrir a variação de espaço. Lembrando que geralmente aqui vai ser um trapézio. A área de trapézio vai ser essa área aqui, base maior. A área do trapézio vai ser base maior, mais o tamanho dessa base menor aqui, que seria Bzinho, vezes a altura, que seria todo esse comprimento aqui. Esse trapézio está deitado. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui é bem legal para onde vocês podem cair. Função horária da posição, a gente tem isso aqui, uma parábola.
assim como está aqui linear, como a gente viu, parábola para o outro caso. Esse pontinho aqui que está encostado no eixo das ordenadas, ou y, como vocês conhecem a posição inicial. Esse ponto aqui, lá embaixo, nesse ponto aqui no vértice da parábola, seria por um certo instante de tempo. E a velocidade do móvel vai ser igual a zero. Carinha feliz, aceleração positiva. Carinha tristinha, aceleração negativa. Para a prova de vocês, eu acho que vai cair essa daqui. Eu devo colocar essa daqui para vocês. Equação de Torricelli. É famoso vovó e vovô. Se eu não tenho tempo e estou trabalhando dentro com aceleração constante dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, é só trabalhar com essa equação como a gente acabou de fazer um exercício lá do primeiro, ok? Revisem tudo que a gente fez até agora. Bons estudos, se preparem para a prova de semana que vem, ok? Abração, fiquem com Deus e até a próxima.